queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso programa Semeando a Palavra. Estamos aqui nesta noite para dizer para você que estamos felizes, alegres para começar essa programação nesta noite. Estou aqui com o nosso querido pastor Kennedy. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Semeando a Palavra. Nós estamos iniciando nesta noite, Evangelista Renato, com a bênção de Deus, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Espírito Santo nos guiando. Tenho certeza que Deus tem uma palavra reservada para os corações dos nossos irmãos que já nos acompanham e daqueles que irão nos acompanhar logo após o término também aqui dessa programação de hoje, irmão Renato? Sim, meu querido pastor Kennedy, sabendo que Deus, nesta noite, Ele vai falar ao seu coração aquilo que você precisa, sabendo que Deus, Ele é o Deus de perto e de longe, e Ele conhece todas as suas necessidades. Eu creio que você entrou nessa programação, não foi em vão, meu querido, minha querida, e por isso nessa noite, eu creio que o Senhor tem muito para fazer na sua vida e nas nossas vidas nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, este é o programa Semeando a Palavra, é um programa de produção independente aqui da ADSA, do campo do Parque Independência. Aqui nós temos por pastor presidente de campo, nosso pastor Isaías Souza, Temos por pastor do ministério, pastor Galdino. E nós estaremos aqui até as 19 horas, até as 19h10, vamos um pouquinho mais, já começamos um pouquinho tarde, mas Deus tem algo reservado para o teu coração. E eu tenho certeza que se você permanecer nessa programação de hoje, Deus tem uma palavra para você e você vai sair daqui cheio em nome de Jesus Cristo. Mas antes de nós darmos continuidade a este programa hoje, eu quero fazer uma breve oração, Evangelista Renato, para nós sermos guiados aqui completamente pelo Espírito Santo. Pedimos ao Senhor a graça de que tudo aquilo que nós formos falar, Vaso, seja guiado pelo Espírito Santo. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas vidas que estão nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Vaso? Você pode fazer essa oração nessa noite, em nome do Senhor? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos e agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem nos abençoado, Pai. Neste momento, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grande, juntamente com o Seu Filho amado, o Espírito Santo, Pai. E nesta noite, Pai, estamos aqui fazendo a Tua vontade, o Teu querer, e também, ó Deus, as vidas, ó Deus, que estão nos ouvindo nesta noite, Pai, já estão sedentas pela Tua palavra, Senhor. E já peço por cada uma delas, Pai, que o Senhor Deus venha, primeiramente, repreender as enfermidades, os problemas desta vida e tudo aquilo que está afligindo a cada um, Senhor, para que eles possam, Senhor, nesta noite, Senhor, a se alegrar na Tua presença, meu Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus, ó Pai, que está, ó Deus, contemplando a cada um nesta noite, e por isso, Deus, eu coloco e apresento a cada um na Tua presença, e apresento essa programação também ao Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, eu te louvo e agradeço, oro por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, já quero deixar aqui um convite para os irmãos, antes de nós darmos continuidade, para você que está nos acompanhando daqui a pouco, a partir das 19 horas, nós teremos Círculo de Oração CIADS aqui na rua Arnaldo Gama, de número 199, bairro do Parque Independência, São Paulo. Teremos Círculo de Oração e eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, para estar presente aqui, adorando ao Senhor juntamente com as nossas irmãs em nome de Jesus, acreditando que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandiosas na nossa vida, Evangelista Renato, dessa forma que Deus faz? Sim, com certeza. E você que está aí, que você está com desejo de fazer um pedido de oração, nós estamos aqui para orar por vocês e crendo que o Senhor é poderoso para te alcançar aonde você estiver. Glória a Deus. Meus irmãos, é verdade. Você que quer fazer seu pedido de oração, você que vai nos acompanhar, nós estaremos orando por você, pedindo que o Senhor venha visitar, venha operar em seu favor, porque agindo Deus, meus irmãos, ninguém pode impedir. O Senhor, Deus de Israel, é aquele que faz com que o impossível se torne possível na vida daquele que nele crê e que nele espera, E nós estamos aqui nessa noite para ministrar uma palavra da parte de Deus, para você voltar a acreditar,
nas bênçãos de Deus, para você voltar a ter esperança no Senhor e esperar com paciência, porque aquilo que a gente espera com paciência, quando nós não vemos, com paciência nós esperamos, como está escrito no livro de Romanos, né? E nós nessa noite, irmãos, queremos trazer uma breve palavra aqui, uma breve reflexão que se encontra no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, no seu capítulo de número 5 e versículo a partir do 29, passagem bastante conhecida, evangelista Renato, né? Da mulher do fluxo de sangue. Conhecido, sim ou não, Vaso? Sim, muito, né? hein? Muito. A gente sempre ouve falar dessa ministração, a gente ouve os nossos irmãos ministrarem a respeito desta mulher, mas nós sempre temos muito a aprender, meus irmãos, a respeito desta passagem, da atitude dela, da sua ação de fé, mesmo não conhecendo ainda Jesus, mas ouvindo, tendo ouvido falar dele, porque está explícito no texto quando diz assim, que ela ouviu falar dele, então ela disse consigo, se eu tão somente tocar na obra das suas vestes, eu serei curada. Mesmo sem ela ver, mas ela já estava acreditando no seu milagre. Mesmo já tendo passado por tantos médicos, tendo gastado tudo que ela tinha, talvez, o evangelista Renato, é mais ou menos dessa forma que acontece conosco, seres humanos. A gente tenta todos os tipos de recursos, e aí quando a gente tenta de tudo, a gente não tem mais capacidade de acreditar em nada. E com essa mulher foi diferente. Por quê? Porque ela simplesmente poderia ter falado assim, não, eu já tentei com todos os médicos e nada deu certo. Então eu não vou continuar tentando, eu vou ficar aqui no meu cantinho e esperar a morte. Mas não. Quando ela ouviu falar de Jesus, né? Então ela creu. O interessante, né, pastor Kennedy, que essa mulher, ela tinha de tudo para desistir. Tinha. Né, porque a palavra do Senhor nos diz que quando ela chegou naquele lugar, havia uma multidão. Né? É verdade. E aquela multidão, até mesmo, né, estava até impedindo, atrapalhando para que ela pudesse chegar até Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que essa enfermidade que ela tinha, ela não poderia tocar em ninguém, né, pastor? Isso. Ela não poderia tocar em ninguém porque ela era considerada uma mulher imunda, né? Uma mulher impura, né? Mas mesmo assim, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, imagina-se só que ela estava ali já fraca, de tanto perder sangue, né? É interessante, né, pastor? Que aquela mulher, ela sofria 12 anos. Isso. 12 anos, né? E podemos ver que essa mulher, né, todo esse tempo, era para ela já ter já morrido. Isso. Mas o Senhor Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. E Ele chega no momento certo, não é verdade, pastor? Aleluia. E Glória a Deus. quando Jesus, Ele entra naquele lugar, naquela cidade, e quando ela ouve falar de Jesus, nós podemos ver que para ela era a última esperança. Isso. E a esperança que nós podemos ver para este mundo, para as nossas vidas, é Jesus Cristo. Isso é verdade. E para aquela mulher, essa esperança chegou na hora certa. Chegou na hora certa. E ela não desistiu, né, pastor? Não, ela não desistiu. É incrível, né? E uma coisa muito interessante, né, pastor? Sim. Ela colocou na sua mente que somente tocasse na orla do mestre. Ela não precisava nem tocar nele, né? Literalmente, mas somente na orla das suas vestes. O interessante, né, que só tocar, que nem precisava Jesus colocar as mãos sobre ela. Isso. Que fé tremenda, né, pastor? Meus irmãos, e quantas vezes a gente está cheio de dificuldades, irmão Renato? Está cheio de problemas, a gente já não está mais acreditando em nada, aí vem Jesus, usa alguém para falar a respeito dele, a pessoa vem, chega até nós e fala assim, o Senhor ainda é a nossa esperança, o Senhor ainda é a esperança, não somente minha, sua, mas da humanidade inteira. E muitas das vezes as pessoas não olham para Jesus, elas continuam olhando para as suas dificuldades. Mas e você, meu irmão? Qual que é a sua dificuldade? Quanto tempo você tem passado
pelos seus problemas, quanto tempo você tem passado pelas suas dificuldades, por circunstâncias ruins, mas o Senhor nessa noite está nos trazendo aqui, neste programa, e trouxe você, como o evangelista Renato disse agora há pouco, você não entrou aqui nesta programação por um acaso. Talvez você não esteja nos acompanhando agora, talvez você vai nos acompanhar depois, vai acompanhar essa programação 2, 3, 4 dias, um ano depois, e o Senhor vai tornar a falar com você. Esse seu problema não é nada para o Senhor, Ele ainda é a tua esperança. Deus ainda pode transformar essa situação, né, evangelista Renato? Deus pode fazer com que essa situação seja revertida, e aquilo que parecia, ou aquilo que era impossível para você, Deus ele faz se tornar possível para que o nome dele seja glorificado. É algo que nós precisamos compreender também, é que a bênção de Deus sobre a nossa vida não é para nós. E outra coisa, né, pastor? Nós podemos ver que a multidão até mesmo está falando no seu ouvido que não tem mais jeito. Isso. Não é verdade? Isso. Mas quando você coloca no propósito de estar próximo de Jesus, você vai ver o que Jesus pode fazer na sua vida. Exatamente, irmãos. Quando você ouvir falar de Jesus, não fique como descrente. Mas será que Jesus ele faz tudo isso mesmo? Uma coisa, pastor, que eu acho muito interessante, a palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 19, que fala de um homem chamado Zaqueu. Sim. Ele era um homem também que tinha problemas, que tinha dificuldades na vida. Ele não era como aquela mulher que estava enferma, mas ele tinha uma enfermidade muito grande na sua alma. Isso. A falta de Deus, Era a falta de, até mesmo, ele não tinha sossego. A palavra do Senhor nos diz que era aquele homem, era cobrador de impostos, era chefe, era uma pessoa muito rica, mas faltava algo na sua vida. Faltava. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava vindo com a multidão. Aleluia. Aquela mesma dificuldade que a mulher do fluxo de sangue teve, a dificuldade, esse homem chamado Zaqueu também teve. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava passando, Zaqueu, pela sua dificuldade, porque a palavra nos diz que ele era de pequena estatura, mas ele tomou a atitude como aquela mulher também tomou, de ver Jesus, né? E quando ele vai, né, correndo na frente daquela multidão, ele sobe em cima de uma figueira brava para ver quem era Jesus. Aí podemos ver as dificuldades dessas duas pessoas. Sim. Né? Eles poderiam ter desistido, não poderia? Poderia ter desistido, poderia não ter mesmo nem chegado a tentar fazer alguma coisa, né? Porque eles tiveram dificuldade no início, no meio e até antes do milagre de Jesus falar com Zaqueu, ou do milagre que aconteceu com aquela mulher, eles passaram por dificuldades. E quantas vezes o povo está buscando a bênção de Deus, o evangelista Renato, e aí passa por dificuldade, passa 2, 3 anos, 5 anos, ou passa uma semana, mas quando vai receber a bênção de Deus, acaba desistindo. Antes de receber a bênção, antes de Jesus falar, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Antes de Jesus falar como ele disse para a mulher, vai, a tua fé te salvou, você acaba desistindo. Então o Senhor está nos trazendo aqui nessa noite, para falar para você, não desista, não para, porque Deus tem algo reservado para a tua vida. Mas outra coisa, evangelista Renato, nós precisamos parar, nós, tanto cristãos quanto aqueles que ainda não servem a Jesus, mas que um dia servirão, as pessoas precisam entender que as maiores bênçãos não são as que são terrenas, mas as que são celestiais. Porque o que Deus já tem reservado para nós no céu vai além daquilo que a gente tem aqui na terra. É verdade, mais aquilo que imaginamos, né? Porque o Senhor ele vai falar assim, vai, a tua fé te salvou. Ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, então ela já estava entendendo quem era Jesus. Zaqueu, ele já sabia a respeito do Messias, ele esperava. Só que devido passar o tempo, ele se afastou, começou a ser cobrador de impostos. Mas uma coisa que é interessante, né, pastor Kennedy? Uma coisa que é muito interessante é você escutar ou você ouvir. E essas duas pessoas, elas ouviram
que é muito diferente, porque quando você ouve, como você está Isso. ouvindo nessa noite, você já começa a ouvir também com o coração, e você, no seu coração, você já começa a crer que a sua vitória está chegando. Não é verdade, pastor Kennedy? Aquele que crê, sem duvidar no seu coração, esse é que vai receber. Que vai alcançar. Né? E como diz no livro de Romanos, como que a gente crê se a gente não ouvir alguém falar? É verdade. Né? E por isso nós estamos aqui nesta noite, né, pastor? Para que as pessoas ouçam o Evangelho do Senhor, para que você que está aí nos acompanhando, para você que vai nos acompanhar depois, possa acreditar que Deus é poderoso para fazer coisas grandes. O pessoal chega, muitas das vezes o evangelista Renato, o povo, né, como o senhor falou da multidão agora há pouco, o pessoal chega pra gente, o Daniel, e aí você fala assim, eu estou esperando algo da parte de Deus, e você conta naquela empolgação, né, querendo simplesmente compartilhar algo com alguém, e aí você fala assim, eu creio que o Senhor vai fazer, e aí a pessoa, no lugar dela te incentivar a continuar acreditando, muitas das vezes a pessoa vai falar o quê? Não desiste, para, não acredita. É como essa mulher, né, que o senhor mesmo leu, lá em Marcos, no capítulo de número 5, da mulher do fluxo de sangue, Isso. né? Ela tinha tudo para desistir. E eu creio que algumas pessoas, até mesmo pessoas da casa dela, disse para ela, já se fazem 12 anos. É verdade. Mas Jesus é aquele que chega no momento Aleluia, certo, na glória hora a Deus. certa. E a palavra do Senhor nos diz também, me faz lembrar, que certa feita Jesus estava entrando no lugar, tinha um homem, 38 anos, deitado numa cama. Imagina, aquele homem também já tinha perdido as esperanças. A gente passa 3 meses, a gente passa uma semana esperando algo, Deus fazer alguma coisa, a gente já fica sem como é que fala? Sem paciência, fica falando, Senhor, mas cadê? O que não aconteceu ainda? E teve gente que esperou 12, 38 anos. Quantas pessoas esperaram por tempos e tempos aí? Teve gente que, por exemplo, a filha de Jairo, no mesmo contexto aqui, no mesmo capítulo, a filha de Jairo chega para Jesus e fala assim, vem que a minha filha vai morrer. E uma coisa interessante, Jairo convida Jesus para ir até a casa dele. Eita, que coisa maravilhosa. Eu não sei você nesta noite, o seu pensamento, você está convidando Jesus para entrar na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite, Jesus, ele quer fazer morada na tua casa. Aleluia. Né? A tua casa, mesmo que seja a casa de paredes, mas eu quero dizer, a casa que é o seu coração, ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer mudar o seu quadro, a sua situação. Eu não sei como você se encontra nesta noite, mas eu creio que esse Jesus que nós estamos falando nesta noite, ele é onisciente, é onipresente, onipotente, ele vai na onde você está aí. Glória a Deus. Para te fazer aquilo que a medicina não pôde fazer, aquilo que o homem não pôde fazer, Jesus vai fazer por excelência. Glória é verdade, a Deus. pastor? É verdade. Olha só o que diz aqui no versículo 29. E imediatamente a fonte do seu sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Olha só que incrível, olha só que lindo. E disseram os seus discípulos, tu vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. A mulher já sabia o que havia acontecido. Uma coisa que eu acho muito lindo nessa passagem, porque como a palavra diz que ela já fazia 12 anos, ela estava muito fraca. Para ela chegar naquele momento aonde Jesus estava para ela, não foi fácil. Não foi fácil. Mas ela chegou, ela creu. E é desse jeito que Jesus faz, meus irmãos. Esforça-te que eu te ajudarei. Tem de bom ânimo, né? É verdade. Tem de bom ânimo que eu sou contigo. Ou seja, faz a tua parte que o Senhor ele vai fazer a dele quando for impossível para você. Quando se torna impossível para nós, evangelista Renato, Deus entra em ação.
Ele só espera que você tome a sua atitude de ir até Ele. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Por exemplo, nós temos em outra passagem, Jesus ele fala, passai para outra banda do mar, para os seus discípulos. Imagina só se os discípulos falassem, Jesus, passar agora não, né? Vamos passar agora não. Mas não, eles fizeram a parte dele. Qual foi a parte deles? Obedecer. Jesus disse, vamos passar, passa para outra banda, enquanto eu disperso a multidão. E aí no meio do mar, quando aquilo que era impossível para eles estava ali na vida deles, o que? A tempestade, e para eles iriam morrer naquele momento, Jesus aparece andando por cima do mar. Ou seja, quando todas as vezes, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que Jesus ele te der uma direção, e nessa direção algo se tornar impossível para você, continue acreditando que o Senhor ele vai mover céus, terra, mar em teu favor. Porque a gente observa, não é somente uma vez, o evangelista Renato, que isso acontece. A gente olha lá para o Antigo Testamento e a gente vê Deus dando uma direção para Moisés direcionar o povo. E aí de repente vem Faraó com seu exército atrás, o exército do Egito, olha para um lado, olha para o outro, não tem mais saída, todo mundo pensando que ia morrer, mas Deus tinha dado uma direção para eles. Qual que era a direção? Vocês vão chegar na terra prometida, eu vou livrar vocês. E aí quando eles chegam em frente ao mar, que eles já não veem mais saída, Deus entra com provisão. E outra coisa que eu acho muito interessante nessas passagens que nós Glória estamos falando nessa noite, quando esgota aquilo que você estava fazendo, que você vê que não tem mais jeito, o Senhor entra. Deus entra com provisão. Entra com providência e o milagre acontece. Todas as vezes que se tornar impossível para você, todas as vezes que você estiver na direção de Deus e se tornar impossível para você continuar caminhando naquela direção, pode ter certeza que Deus ele vai abrir o mar, Deus vai acalmar a tempestade, Deus vai entrar com providência e vai fazer com que alguma coisa aconteça para que você continue andando no propósito o qual ele te ordenou, o qual Ele te direcionou, para que você consiga chegar do outro lado, para que você consiga entrar no propósito de Deus, ou permanecer no propósito de Deus. E nessa noite, né, pastor, nós podemos ver que o Senhor Jesus, nessa noite Ele vai estar com a multidão. Aleluia. Nessa noite nós temos um círculo de oração aqui no Parque Independência, na rua Arnaldo Gomes, 199, né? E o Senhor vai estar presente e Ele está esperando você, como aquela mulher foi até Jesus. Glória a Deus. E os seus problemas, você vai ver o que o Senhor pode fazer na sua vida. Glória a Deus. Como você pode ser transformado. Mas primeiramente eu quero dizer a você, primeiramente Ele quer tocar no seu coração. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Talvez você está perecendo, né, no seu corpo, na sua alma, mas Jesus, nesta noite, o Senhor Deus, Ele quer fazer algo maravilhoso, como tem feito nessas vidas que nós aqui falamos da palavra do Senhor. Essa mulher Zaqueu, como o povo de Israel ali achavam que ia padecer ali no deserto. Sim. Mas o Senhor foi tão maravilhoso com eles e a vitória foi certa quando eles creram, né? Glória a Deus. Olha só, irmão, o evangelista Renato. E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso, mas a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai em paz e ser curada desta tua aflição. Nós precisamos testemunhar quão grandes coisas o Senhor tem feito. Diante da multidão, nós precisamos testemunhar quão grandes coisas Deus tem feito em nosso favor. E outra coisa, pastor, uma coisa que eu acho lindo, porque
Porque aquela mulher tocou totalmente diferente em Jesus. Isso. E Jesus olha para os discípulos: quem me tocou? E os seus próprios discípulos dizem para Jesus: mas o Senhor pergunta quem te tocou? Olha a multidão. A multidão de Mas fé. aquela mulher tocou diferente. Foi um toque diferente. Foi um toque de fé. Foi um toque de fé. Naquele momento, a Bíblia vai nos falar em algumas passagens que outrora Jesus estando em um determinado lugar, as pessoas só chegavam e também tocavam na orla das suas vestes, e eles eram sarados, eles eram curados. Não me lembro agora, não me recordo agora qual que é a passagem, mas nesse momento aqui, essa mulher fez algo diferente. Tanto é que, como o Senhor está falando, como está escrito também, que Jesus mesmo ele para e ele fala assim: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Foi algo diferente. Muitas das vezes, né, pastor? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, tem momentos que o Senhor toca e tem momentos que o Senhor libera uma palavra. Aleluia. Né? E o Senhor libera a palavra e a palavra vai de encontro àquela necessidade. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Então, muitas das vezes, você está pensando: como que eu vou chegar até o Senhor? Só você abrir seu coração. Meu Deus. E a sua fé, eu creio que nesta noite, ela está crescendo, aumentando, crendo que o seu milagre vai acontecer. Olha aqui. Porque Jesus, ele pode fazer isso. O evangelista Renato, o senhor está falando aí, e olha só o que Deus tem colocado no meu coração. A minha e a tua aflição, ela tem feito com que nós venhamos nos aproximar de Jesus ou nos afastar dele? Porque há muitas pessoas que, quando começam a passar por aflições, elas se afastam de Jesus. Por quê? Porque elas pensam que a vida delas seria facilidade. Mas esta mulher, o evangelista Renato, ela não. Ela fala assim: estou passando já por dificuldade. Ouvi falar que alguém pode fazer algo diferente na minha vida, Jesus. Ela se aproxima dele. Então, irmãos, a questão aqui também é: a nossa dificuldade, a minha e a tua dificuldade, tem nos aproximado de Jesus ou nos afastado? Esses dias nós estávamos ouvindo bastante nas pregações. Tem crente, né? Quando eu falo crente, estamos nós cristãos, irmãos, que só consegue se aproximar de Jesus quando está em meio às dificuldades, Daniel. Tem gente que só se aproxima, só ora mais, só busca mais, só jejua mais quando Deus ele aperta um pouquinho, e aí a dificuldade começa a chegar na vida, a pessoa começa a buscar novamente, começa a orar, começa a jejuar, vem para o ciclo de oração, vai, ou não é, base? É verdade. Misericórdia. Mas a nossa aflição, irmãos, tem feito a minha e a tua aflição. Fala por mim. Será se tem nos aproximado de Jesus ou tem nos afastado dele? Será se em meio às nossas dificuldades nós temos orado mais, buscado mais a presença de Deus, entregado mais a nossa vida nas mãos do Senhor? Ou será se a gente tem se afastado dele, tentando dar um jeito com as nossas próprias mãos, quando o Senhor está nos ensinando nesta noite que aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, quando nós estamos na direção de Deus, toda vez que se tornar impossível, Deus ele vai entrar com provisão. É lá no seu trabalho, é lá na sua casa. Quando se tornar impossível para mim e para você, Deus ele vai abrir caminhos para que você e eu nós venhamos continuar dentro da sua vontade. E a vontade de Deus é que nós venhamos alcançar as bênçãos dele. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento. Eu quero aqui agradecer o evangelista Renato, Daniel, Valbert, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus por esta noite, por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui. Eu quero convidar você a orar, apresentar a sua causa impossível diante de Deus. Eu quero que você coloque aí nos comentários, se possível. Se você não colocar nos comentários agora, apresente ao Senhor em oração juntamente conosco. Kennedy, eu quero apresentar diante do Senhor algo que para mim é impossível, mas que eu sei que Deus ele pode resolver, né, evangelista? É verdade. E aí você vai apresentar ao Senhor neste momento de oração, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo, clamando ao Senhor para que Deus ele venha entrar com provisão, para que o Senhor venha atender esse clamor e essa súplica em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Evangelista Renato, por gentileza, meu querido.
Mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, Senhor nosso Deus, Pai. Diante do Senhor nós te colocamos, ó Pai, na nossa presença e todos aqueles, ó Deus, que estão na audiência dessa rádio, Senhor, eles não entraram aqui em vão. Como foi colocado, Senhor, na palavra do Senhor sobre esta mulher, eu creio que muitas pessoas estão passando por mesmas dificuldades, mesmos problemas, mesmas tristezas, angústias, mas o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, vai de encontro a cada um de vocês que está desta forma, porque o Senhor é aquele que muda vidas, que muda situações. Ele pode fazer milagres e prodígios e maravilhas nesta noite, coisas impossíveis. Eu creio que nesta noite você já está com o coração saltitando de alegria, porque você ouviu a palavra do Senhor, a palavra do Senhor te confortou nesta noite, e você às vezes até pensou que não tinha fé, e a tua fé começou a ser gerada nesta noite, e o teu milagre já está acontecendo. E eu creio que você, na próxima vez que você adentrar nesta rádio, você vai contar o seu testemunho, para que muitas pessoas sejam edificadas para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, abençoando essa programação, que esta palavra chega nos lugares mais distantes, nos lugares mais improváveis, aonde nós não podemos ir. Esta palavra chegou, está chegando, e por isso nós agradecemos a Deus por esse instante, no nome de Jesus.